Seja muito bem-vindo à Insight, edição 21, Jonas e a Baleia Gigante, o chamado para a aventura. O que nós vamos explorar hoje? A história de Jonas, do Antigo Testamento, e como ligar as mensagens dessa história com a nossa jornada, por que devemos seguir nosso chamado para a aventura. A recusa ao chamado é uma parte essencial para atingirmos o nosso destino. Jonas e a fuga do destino. A história de Jonas começa com o chamado de Deus. Ele precisava ir à cidade de Nínive para avisá-los que, se sua população não se arrependesse, toda a cidade seria destruída. Nínive era uma cidade completamente corrompida e estava caminhando para a ruína. Sabendo das dificuldades, perigos e riscos da missão, Jonas decide fugir ao invés de seguir seu chamado. Ele sai correndo, entra em um barco e tenta se afastar ao máximo possível de Nínive. Por estar fugindo de sua missão, Deus envia uma tempestade para atingir o navio e afundá-lo. Jonas, consciente de que a tempestade era por sua causa, implora a sua tripulação para que o jogue ao mar. Após muita relutância, a tripulação o expulsa e logo depois a tempestade cessa. No mar, Jonas é engolido por uma baleia, aonde ele chega no ápice da escuridão. Por 3 dias e 3 noites, ele fica orando e reconhecendo suas missões e suas fraquezas na barriga da baleia. Deus, eventualmente, ouve suas preces e faz a baleia cuspir. Jonas então segue para Nínive e transmite a mensagem de Deus. A população escuta, acredita e se arrepende profundamente. Jonas acaba salvando a cidade. Essa história, ela possui diversos ensinamentos incríveis. Inclusive, eu tive uma dificuldade incrível de escrever essa mensagem, porque são várias e várias coisas que eu poderia estar falando aqui. Gostaria até de gravar um podcast sobre isso. Mas hoje eu vou focar em uma específica, o chamado para a aventura. Seguindo o seu chamado. Todos nós possuímos um chamado para a aventura. É o começo de tudo. O chamado nos faz entrar na jornada de nos tornarmos o herói. Um grande escritor chamado Joseph Campbell analisou grandes histórias religiosas e mitológicas e percebeu que todas possuem 12 fases em comum. Sabe qual é a primeira delas? O chamado para a aventura. Mas o que é o chamado para a aventura? Ele pode ser traduzido como seguir nosso destino. É nos colocarmos no caminho da evolução para atingirmos o nosso máximo potencial. E todos nós somos diferentes e temos qualidades diferentes também. Portanto, o chamado da aventura é diferente para cada um de nós. Existem as pessoas que escrevem, os que calculam, os que falam, os que escutam. Assim como Jonas na história fugiu, quando a gente se depara com esse chamado, com essas situações difíceis, mas que sabemos que é o caminho certo, muitas vezes também fugimos. Aí chegamos na recusa do chamado. O que acontece após essa fuga, né? Essa recusa ao chamado? Chegamos no caos. Esse caos, representado pela tempestade na história, ele pode ser algo interno. Passamos por esse caos várias vezes na vida. Procrastinar, se sentir perdido, se sentir triste, acreditar que não somos merecedores de algo, se olhar no espelho e se sentir mal, feio, gordo, por aí vai. Todos são exemplos de caos. Experiências diferentes, o mesmo princípio. O caos ele existe para, assim como na história de Jonas, aprendermos, enxergarmos o que está errado e sairmos da experiência melhores, mais fortes e mais certos sobre nossa vida. Então, por mais que lendo a história de Jonas o caos pareça ser algo evitável, era só ele ir à cidade, a minha visão é que ele nunca é. Ele, na verdade, é uma peça-chave para entendermos o nosso chamado. Jonas não teria chegado a Nínive se não tivesse passado pela baleia, se não tivesse passado pela tempestade. O último caos que eu passei foi o término do meu relacionamento. E ele foi pesado porque eu enxerguei que foi totalmente culpa minha. E assim, quem passou já por isso sabe o tanto que isso pesa ainda mais. Mas ele também foi o maior impulsionador para eu chegar onde eu estou hoje. Ele me fez buscar formas de me entender e ser uma pessoa melhor, que se não tivesse passado por essa tempestade, essa tristeza, assim, eu não teria chegado. Ou seja, a recusa do chamado e o consequente caos são o que nos fazem seres humanos. Entrar no caos faz parte da vida e ele nos faz perceber que podemos melhorar. Jonas precisou ficar na barriga da baleia por 3 dias e 3 noites para entender que não havia como escapar do seu destino e que concretizá-lo era melhor para si e para os outros. Então, se você está lendo isso, está no seu caos, está se sentindo sem rumo, triste ou perdido, saiba que isso faz parte da sua história de herói.
e cabe a você superá-lo para atingir o seu destino. De acordo com Jordan Peterson, seguir nosso chamado gera consequências incríveis. São elas: primeiro, você será uma bênção para si mesmo. O risco de não seguir o seu chamado é muito maior do que o de seguir. Segundo, você receberá o reconhecimento que merece. Terceiro, você implementará algo duradouro que perpetuará por gerações. Quarto e último, você fará de uma forma que será uma bênção para todos ao seu redor. E antes da gente finalizar, só uma curiosidade legal. A segunda etapa da jornada do herói para Joseph Campbell é exatamente a recusa do chamado. Ou seja, está previsto que nós vamos recuar o chamado uma vez, porém, não podemos viver fugindo desse chamado. É isso por hoje, até a próxima. Luca.